Introdução. O propósito desta gravação é comentar e condensar um dos livros mais assombrosos jamais escritos. Pense e Fique Rico, de autoria de Napoleon Hill, que tem exercido influência na vida, realizações e fortunas de mais pessoas do que qualquer outro livro jamais publicado. Em todo o mundo livre existem atualmente milhares de pessoas que têm triunfado em todas as linhas de trabalho e que hoje ocupam suas boas posições porque um dia encontraram e compraram um exemplar de Pense e Fique Rico. Qualquer uma delas estará disposta a confirmar isso, e com toda satisfação. Uma descoberta valiosa. Descobri pela primeira vez esse notável livro no outono de 1949. Ajudou-me a decidir de uma vez por todas como alcançaria a meta a que me tinha proposto. Unificou meu pensamento e abriu-me um caminho reto e claro até o ponto a que eu havia decidido chegar. Um de meus melhores amigos, que encontrou o livro há anos, ficou tão fascinado pelo seu conteúdo que permaneceu em casa durante 3 dias, lendo e meditando acerca das ideias ali expostas. Depois, aplicou seus princípios e agora ocupa a posição mais alta dentro da indústria em que trabalha. Por outro lado, tenho estado nos escritórios de altos executivos e tenho escutado dirigentes de empresas famosos mundialmente, alguns com idade suficiente para serem meus pais. Todos eram unânimes em afirmar que, após terem lido Pense e Fique Rico, seus negócios passaram a caminhar muito melhor. Qual é o segredo desse livro tão assombroso? Por que, entre milhares de livros sobre autoajuda, ele tem se mantido como a obra-prima mais destacada? Creio que, para compreender o porquê, vocês teriam que conhecer Napoleon Hill, tanto quanto eu. Com certeza, não foi ele o primeiro homem que se rebelou contra a pobreza e contra a interminável luta ante a falta de orientação que via em seu redor quando ainda era um rapaz. Nem tampouco foi o primeiro a escrever sobre a matéria, mas possuía 2 habilidades únicas, altamente desenvolvidas, que raramente são encontradas num homem. A primeira era a maneira como focalizava seu tema. Hill procurava soluções para o êxito da mesma forma como um cientista busca trazer à luz da razão um segredo da natureza. Tratava de descobrir as formas do sucesso de igual maneira como Thomas Edison investigava os processos para chegar à luz elétrica, sem descanso, implacavelmente, até que a verdade, que sempre esteve ali, lhe foi revelada. Sua segunda virtude importante era a habilidade ou destreza para escrever sobre suas deduções, de tal forma que eram compreendidas intelectualmente num instante. Mas talvez o mais importante para este assunto em especial é que eram compreendidas também emocionalmente. O poder de modificar vidas. Quando alguém lê a última página de Pense e Fique Rico, já é um homem diferente. Um homem que se coloca de pé ao terminar a leitura e já começa a demonstrar as modificações que sofreu. Para ele, desapareceram as situações angustiosas, cheias de frustração e autoimpostas. Para ele, o caminho está livre. É um homem agora possuidor de uma singular capacidade de converter os sonhos em realidade, as ideias em fatos. O destino, a fatalidade, os maus efeitos das circunstâncias exteriores não mais o afetam. De passageiro do barco da vida, passou a capitão, traçando rumos e decidindo vidas. Para entender esse livro, temos inicialmente de compreender a realidade, o princípio ou filosofia que se estende como estrutura básica da obra. A menos que, seja o que for que você construa, esteja baseado na verdade, acabará com a estrutura caída e espalhada ao seu redor, como a armadura dos antigos guerreiros de Homero. O que não é baseado na verdade não pode sustentar-se. Não pode suportar a prova do tempo. A razão pela qual Pense e Fique Rico tem resistido à prova do tempo é porque repousa sobre uma base ampla e sólida, da qual se origina todo o sucesso do homem. O fato puro e imutável de que tudo começa com uma ideia. Um estado da mente. É uma filosofia baseada no fato de que a riqueza de qualquer classe começa com o que o autor chama de estado da mente. Pode-se começar sem nada mais que pensamentos, ideias, planos organizados ou algo semelhante. Os pensamentos são fatos. Fatos incrivelmente poderosos quando se agregam a propósitos, persistência e um desejo ardente de transformá-los em objetos materiais ou riqueza, considerando como tal aquilo que você pode desejar. Os sábios têm dito desde há muitos séculos, e há pouco Charles S. Rami escreveu: a verdade
é que a mente humana é um organismo tão real como qualquer músculo do corpo, mas muito maior em força e potencial. E assim como a fibra muscular pode reforçar-se para conseguir conquistas incríveis. Assim, pois, esta é a verdade na qual se baseia Pense e Fique Rico. Se você sabe o que quer, e se o quer com força suficiente para alcançar o tipo de persistência que não se pode conter, com toda certeza você conseguirá o seu ideal. Controlando sua mente, você controlará seu destino aqui na Terra. 2 passos para o sucesso. Tendo em vista os princípios acima, falaremos adiante sobre os famosos 13 passos rumo à riqueza, tal como Napoleon Hill menciona em sua obra, lembrando sempre que riqueza é qualquer coisa que você possa desejar. Entretanto, antes peço permissão para fazer 2 indicações importantes. A primeira é que é necessário ter-se em mãos um caderno de anotações, todas as vezes em que se ouvir esta gravação, a fim de anotar os pontos mais importantes. A segunda é que esta gravação foi idealizada para seu uso pessoal, acompanhando sua própria e estimulante jornada. Usar esta gravação para um grupo resultará apenas em auxílio temporário. Assegure-se de ter seu próprio exemplar, a fim de ouvir estas orientações, vez por outra, nos momentos especiais em que se sentir fora de rota. E agora, os 13 famosos princípios de Napoleon Hill. Primeiro princípio: desejo. Ponto de partida para todo sucesso. Primeiro passo para a riqueza. É aqui, precisamente aqui, que frequentemente tropeçamos num obstáculo. Algumas pessoas dirão: sei o que quero, mas como consegui-lo? Mais tarde, entraremos na questão da dúvida, mas de uma vez por todas esclareçamos se é possível ou não alcançar-se o que se deseja com toda a alma. Creio que Emerson expressou-se muito bem quando escreveu: nada existe pelo capricho da natureza. O fato de existir um desejo indica que os meios para realizá-lo existem na mesma criatura que o sente. Em outras palavras, não poderíamos ter um desejo sem que sua satisfação não fosse possível. Cada um de nós tem uma espécie de guia em seu interior, e nossos desejos se modificam segundo nossa capacidade e inclinação. Não importa o que você deseja, se o quer com toda a sua alma. Você o conseguirá, pois é inevitável. O desejo é uma obrigação. Em Pense e Fique Rico, Hill cita um exemplo após outro de que seu desejo ardente nada mais é do que uma espécie de retrato fiel do que você chegará a ser um dia. Portanto, determine agora mesmo e com firmeza o que você mais deseja, porque senão, como disse Helvécio, destruindo o desejo, destrói-se a mente. Todo homem sem paixões não tem em seu interior nem princípio de ação, nem motivo para agir. Uma boa forma de saber se em realidade você tem ou não um desejo ardente é examinar a maneira como procura alcançá-lo. Se você vai atrás daquilo que crê desejar, como se estivesse ensaiando, com timidez, com intenção de ir só se for seguro, não tem absolutamente um desejo ardente. Nunca chegará à segunda base se ainda mantém um pé na primeira. Entretanto, se está disposto a queimar etapas atrás de si, dizendo de uma vez para sempre: isto é o que desejo e o farei de qualquer maneira. Segundo, determine com exatidão o que se propõe a dar em troca do dinheiro que deseja. Não é possível obter-se algo a troco de nada. Terceiro, estabeleça a data concreta em que terá todo o dinheiro que deseja. Quarto, idealize um plano definido para levar a cabo o seu desejo e dê início imediatamente. Quinto, coloque todas essas ideias no papel. A quantidade de dinheiro que deseja, o que dará em troca, a data exata e descreva claramente o plano idealizado. Sexto, leia sua manifestação escrita em voz alta pelo menos 2 vezes ao dia. Uma vez, imediatamente antes de deitar-se à noite, e outra ao levantar-se pela manhã. Enquanto lê, sinta-se, veja-se e creia-se como se já tivesse o dinheiro, ou seja, qual for o seu objetivo. É importante que você siga estas instruções ao pé da letra. Ouça diversas vezes esta parte da gravação até que a conheça muito bem, pois o desejo é o mais importante dos 13 princípios. Este capítulo do livro termina com as seguintes palavras: através de algum estranho e poderoso princípio de química mental, ainda desconhecido,
O impulso do desejo é envolvido por algo que não reconhece palavras tais como impossível e não aceita o fracasso como realidade. Segundo princípio, fé. A fé é imprescindível para o sucesso. Você jamais teria pensado em seu desejo principal se a fé não estivesse presente dentro de sua mente. Às vezes, você poderá encontrar dificuldades em ter fé em si próprio, mas tenha a certeza de que encontrará muita fé nesses princípios. Use-os, portanto. Vejamos o que Napoleon Hill diz sobre a fé. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por meio de afirmações ou instruções repetidas à mente subconsciente através do princípio da autossugestão. Isto significa nem mais nem menos que uma sugestão pode ser implantada por você mesmo, conscientemente, assim como uma autobiografia é uma história escrita por uma pessoa sobre si mesma. Projetando a imagem mental de você mesmo, tendo em destaque seu desejo principal e repetindo tal ação várias vezes, isso resultará na fé de que necessita. A fé é vital para o sucesso. O imperador Napoleão Bonaparte disse uma vez: todo andaime religioso se desarruma como um edifício em ruínas ante uma só palavra: fé. Por sua vez, Goethe afirmava: as épocas de fé são épocas frutíferas. As épocas de incredulidade, ainda que esplendorosas, são estéreis de todo o bem permanente. E como disse Schlegel, na vida real, toda grande empresa começa e dá seu primeiro passo com a fé.